Alguma vez você já parou para pensar por que a nossa cultura parece tão obcecada por experiências, por consumo, por sentir alguma coisa o tempo todo? Bom, a resposta para isso, por incrível que pareça, talvez esteja numa ideia filosófica que surgiu há mais de 700 anos. O que a gente vai fazer aqui é traçar uma linha reta de um conceito lá da Idade Média até o seu feed de notícias e o seu carrinho de compras de hoje. Para a gente entender como chegamos até aqui, preparei um mapa com 5 paradas. A gente vai começar com uma divisão fundamental. Depois vamos ver como essa divisão se tornou um verdadeiro abismo. Aí vamos explorar a crise de sentido que isso tudo gerou, o salto desesperado que a filosofia deu e, por fim, como o resultado disso define a nossa realidade hoje. Então, vamos lá. Nossa história começa no século XIII. Um filósofo chamado Tomás de Aquino fez uma distinção que na época pareceu até bem inofensiva. Mas o que ele não sabia é que ele estava basicamente acendendo o estupim de uma revolução que iria moldar o homem moderno. O que Aquino fez foi estruturar o pensamento em 2 andares. Pensa num prédio. No andar de cima, ele colocou as coisas divinas, celestiais. A isso ele chamou de graça. E no andar de baixo ficou o mundo terreno, o mundo criado, que ele chamou de natureza. A intenção original dele era nobre, era criar harmonia. A natureza, ou seja, o nosso mundo terreno, tinha seu próprio valor, claro, mas ela estava conectada e era orientada pela graça, pelo divino. A ideia era que existisse uma escada entre os andares e não um muro. E essa mudança de pensamento simplesmente explodiu na arte. É impressionante. A gente saiu daqueles ícones medievais, chapados, simbólicos e mergulhou de cabeça na Renascença. De repente, artistas como Giotto começaram a pintar o mundo com profundidade, com realismo. O corpo humano, a paisagem, eles deixaram de ser só símbolos do divino e se tornaram assuntos dignos de celebração por si mesmos. Ok, agora vamos avançar um pouco e ver como essa ideia, que parecia tão equilibrada, começou a pender para um lado e de um jeito bem dramático, com consequências que ninguém poderia ter previsto. E aqui está a rachadura que começou a virar um abismo. Tomás de Aquino argumentou que na queda da humanidade, aquela ideia teológica da separação de Deus, a vontade humana foi corrompida, sim, mas o intelecto, a razão, não, permaneceu intacto. E isso, sem querer, libertou a razão humana. Ela se tornou uma força autônoma, sabe, capaz de buscar a verdade por conta própria, sem precisar mais da revelação divina do andar de cima. E essa autonomia da razão humana teve um efeito voraz. Como o autor Francis Schaeffer descreve de forma brilhante, à medida que a natureza se tornava independente, ela começou a devorar a graça. O andar de baixo basicamente começou a engolir o andar de cima. E essa imagem ilustra essa mudança perfeitamente. Artistas como Leonardo da Vinci e Rafael colocaram a humanidade, e não mais símbolos abstratos, no centro de tudo. O homem vitruviano de Leonardo é o grande símbolo do humanismo renascentista. O homem como a medida de todas as coisas. A natureza não era mais só um plano de fundo, virou o foco principal. Com o andar de baixo, a natureza agora totalmente dominante, a filosofia entrou numa crise existencial. Porque, se a escada entre os 2 andares desmoronou, como conectar as coisas? Esse virou o grande dilema do pensamento ocidental por séculos. E olha, os grandes filósofos tentaram resolver isso, mas a verdade é que eles acabaram cavando um buraco ainda maior. Kant separou de vez o mundo dos fatos, a natureza, do mundo dos valores, a liberdade. Rousseau colocou o indivíduo autônomo num pedestal. Hegel até tentou juntar tudo de novo, mas para isso ele teve que basicamente reescrever as regras da lógica. A cada tentativa, o muro entre os andares ficava mais alto. E o que aconteceu? No lugar da graça, a gente colocou uma ideia de liberdade. Só que era uma liberdade abstrata, flutuando no vazio, sem nenhuma conexão com o mundo real, que agora era visto só como uma máquina de causa e efeito. A gente ficou com um fantasma, a liberdade, dentro de uma máquina, a natureza. E a ponte entre eles tinha sido queimada. No fim das contas, o andar de baixo devorou tudo mesmo. O resultado foi um mundo visto como uma máquina fria, determinista. E nela, conceitos como propósito, significado objetivo, amor, moralidade, tudo isso se tornou racionalmente impossível. Foram literalmente riscados do mapa da razão. E aí, a pergunta que fica é: o que uma pessoa faz quando se vê presa num mundo sem sentido? Numa máquina fria e sem propósito? Bom, ela dá um salto. Se a razão só consegue nos mostrar essa máquina sem sentido, a única saída é, bem,
Abandonar a razão. A filosofia deu o que ficou conhecido como salto existencial. Mas não foi um salto de fé em direção a Deus. Foi um salto no escuro. Um salto em direção à experiência subjetiva, ao sentimento, a qualquer coisa não racional que pudesse dar uma faísca de significado. E aqui tem um ponto que é crucial entender. A gente manteve as ferramentas da lógica, o método do racionalismo para a ciência, para a tecnologia, mas a gente desistiu da crença de que essas ferramentas podem nos levar à verdade ou ao sentido da vida. A gente perdeu a esperança na racionalidade como um todo. Certo. Agora vamos amarrar toda essa história e conectar diretamente com o mundo ao nosso redor. Como essa tal morte da razão aparece no nosso dia a dia? Segundo Schaeffer, séculos dessa filosofia não ficaram só nos livros. Isso se tornou um hábito cultural, quase um reflexo. A gente adotou o que ele chama de uma forma não pensada de pensar, onde a gente simplesmente não espera mais que nossas crenças e valores mais profundos tenham algum fundamento racional. E isso nos leva a um padrão bem claro de 3 passos que definem a cultura moderna. Primeiro, a gente abandona a razão como fonte de sentido. Segundo, a gente corre para preencher esse vazio com experiências e sentimentos. E terceiro, o resultado é uma cultura obcecada por consumo, por sensações passageiras e por entretenimento absurdo. Pensa comigo, compra o último celular para se sentir parte de algo, maratonar séries cheias de impacto visual, mas com pouca substância, a busca sem fim pela próxima viagem, pela próxima festa, pela próxima vibe. Tudo isso são versões modernas daquele salto existencial. É uma busca desesperada por sentido, através de experiências, porque a gente não acredita mais que esse sentido pode ser encontrado na razão. E assim, essa nossa jornada de 700 anos nos traz de volta para o agora com uma pergunta que é impossível de ignorar. Se o alicerce da razão for removido, sobre o que a gente está construindo nossas vidas e a nossa sociedade? Se a razão não é mais o nosso guia, o que ou quem está no comando?